No vídeo de hoje eu vou estar compartilhando algumas coisas que são super normais aqui na Inglaterra e que no Brasil seriam encarados como absurdos, completos absurdos. Esse vídeo aqui provavelmente vai ter mais que uma parte, então eu imagino que esse seja o primeiro de alguns vídeos, porque a lista é enorme e eu não consigo lembrar de cabeça as diferenças, porque eu moro aqui há 5 anos já, então assim, acaba que eu acostumo e eu esqueço que a gente não vive assim no Brasil. Antes de começar, só deixa eu dar um recado. Meu marido, ele tem 2 teclados, tá? Então, assim, se vocês verem 2 teclados aqui, é porque um ele joga videogame e o outro é pra trabalhar. Inclusive, tô num ambiente aqui mais calmo, tranquilo, porque são 11 da noite, né? Então, assim, tá bem tarde aqui. Mas eu decidi gravar esse vídeo mesmo assim, pra compartilhar essas coisas com você. A primeira coisa que eu coloquei na minha lista aqui, eu vou começar com umas mais graves, assim, que eu considero mais absurdas, e depois eu entro nas que são mais engraçadas, tá? Mas a primeira coisa é que aqui na Inglaterra é muito comum o dono do apartamento que você tá alugando, o dono da casa, enfim, ele pode entrar dentro da casa que você tá alugando a qualquer momento. Tipo, qualquer momento. Isso é um absurdo, eu simplesmente acho isso um absurdo. No geral, eles avisam quando vão entrar. Então, se eles quiserem fazer, por exemplo, ver se tá tudo bem, se tá tudo limpo, se você tá deixando organizado, ou fazer alguma inspeção, alguma coisa assim. Teve um caso desse, né? Ele é o landlord, que a gente chama aqui, que é o dono da casa. Quando eu morava em Manchester ainda, ele foi ver o apartamento, porque tinha placa de painel solar, essas coisas. E daí ele avisou com antecedência, marcou comigo o dia que ele ia ver. E daí ele foi lá com mais outras pessoas para eles verem se a placa tava tudo certinho. Então ele pediu autorização. Mas, por lei, por contrato, eles podem meio que entrar na hora que eles quiserem. E isso eu acho extremamente estranho, né? Enfim, eles entrarem dentro da sua casa. Teve um caso, por exemplo, que eu tava e ele foi entrar dentro da casa. Eles avisaram antes, eu falei que eu não ia estar disponível naquele dia, né? Porque eu tinha um monte de coisa pra fazer. E eles entraram dentro da casa e eu estava tomando banho. Então, assim, por muito pouco não aconteceu um desastre. E que bom que não aconteceu nenhum desastre, né? Mas foi isso. Então, assim, eu acho muito absurdo e aqui é super comum. Esse segundo tópico já é sobre lixo. Aqui é bem comum ter aí alguns dias para eles coletarem os lixos, quanto não semanas. Então, quando eu morava em Manchester, agora eu moro no interior da Inglaterra, mas quando eu morava lá, a gente tinha certos tipos de lixo, porque a gente separa aqui, né? Então, separa papelão, separa plástico para fazer reciclagem e tal, e também separa aquele lixo, o preto, que é a mistura do orgânico com coisas que não dão para ser recicladas, enfim. E tem só o lixo orgânico, então tem pelo menos 4 categorias aí. Mas eles passam recolhendo uma categoria por semana. Ou seja, muitas vezes você fica 3 semanas sem. Semanas, não é dias. 3 semanas sem levar o lixo para fora. Então é bem complicado. No geral, eles coletam semanalmente o lixo orgânico, pelo menos, ou o preto, né? Que seria a mistura de todos, que a gente chama de preto porque é a cor do latão do lixo, né? E, gente, um caos. Um caos, eu acho isso um absurdo. Isso com certeza não seria aceito no Brasil. A não ser que a gente tá falando aí de uma São Paulo, né, de um Rio de Janeiro e tal, que é um pouco mais caótico mesmo. Mas, no geral, eu não me lembro disso acontecer em cidades pequenas. Então, esse é outro tópico que eu coloquei nessa lista. A terceira coisa é sobre Uber. E isso é uma coisa bem interessante porque eu vi alguns comentários, enfim, vídeos no YouTube sobre o assunto, recentemente principalmente, falando quando os Ubers dão nota baixa pra pessoa que pediu Uber por questões bem aleatórias, de tipo, pediu pra ligar o ar-condicionado, então coisas assim, né, que acontece no Brasil. Isso acontece aqui também. E eu só fui descobrir depois que eu levei algumas notas, né, no caso, eu não lembro se era 0 ou 1, acho que 0 não existe no Uber, acho que é 1. Eu fui descobrir e eu, tipo assim, entendi, gente, o que aconteceu? Porque eu não entendi por que a pessoa me deu 1. E daí eu descobri o seguinte, aqui Uber é muito, pelo menos na região, né, que eu moro, é muito comum eles não te ajudarem com mala. Tipo assim, se você tá com mala, ele deixa você abrir o carro dele e tal, e você coloca a mala. E da primeira vez que eu fui pedir ajuda, porque o cara não saiu do Uber, eu falei, né, você pode me ajudar aqui? Eu tava sozinha com mais de uma mala, então eu tava com umas 2 malas. E eu ainda tinha acabado de cair de bicicleta, fazia 2 dias, então assim, o caos. Não tava nem conseguindo andar direito, e daí eu tive que pedir ajuda dele. Ele olhou com uma cara horrorosa, né? Como se estivesse pedindo assim um absurdo. E ainda reclamou, falou assim: ah, eu tenho dor no joelho, sei lá o que falou. Eu me lembro, acho que era nas costas e tal. E eu, tipo assim, tá, sei lá.
E basicamente eu descobri que eles dão nota 1 por você pedir pra eles te ajudarem com mala. E isso eu achei um absurdo. Na última viagem, né, que eu fiz pro Brasil em outubro do ano passado, a primeira coisa que o Uber chega é me ajudar com mala, sem eu nem falar nada. Então essa diferença, assim, é enorme, é gritante. Agora eu vou entrar nos tópicos mais engraçados. Um pouco caótico, mas engraçado. Nesse tópico aqui, eu separei que é sobre o refrigerante. Então, quando você pede delivery aqui, muito comum que eles te entreguem o refrigerante sem gelar. E tipo assim, não é sem gelar porque estava mal gelado. É tipo, zero gelado. Tipo, não foi pra geladeira nunca. Simplesmente tirou do armário e ele te deu. Isso acontece tanto para lata quanto para refrigerante maior. Então, assim, se você pede 1 litro, inclusive 2 litros aqui é bem não muito comum de achar, mas você pede 1,5 litro, que é mais normal, ele vem sem gelar, ele vem quente. Então aqui a gente acaba tendo que, né, lembrar de colocar gelo no freezer e tal, porque ele vem sem gelar. Eu acho isso assim o cúmulo do cômico, sei lá. Porque a primeira vez que eu pedi, eu queria reclamar. Porque eu falei, gente, como assim? Ele veio meio quente, né? Daí depois que eu fui entendendo que é cultural eles não gelarem. E isso independente, tá? Se tá verão, se tá inverno, enfim, qualquer estação eles não gelam. Outro tópico agora relacionado também a essa questão de comida, restaurante, que é a questão dos bares não ter garçom. Não é a maioria dos bares, restaurantes, enfim, depende muito da região, depende muito do bar, do estilo e tal, mas muitos deles não têm garçom. O que significa isso? Simplesmente você tem que se levantar, ir até o lugar lá que vende a bebida e pedir o que você quer. Isso acontece principalmente nos pubs. Então, o que eles são? Seria tipo um bar, um restaurante meio bar, que é o restaurante tradicional daqui. Mas nem sempre todos têm comida, tá? Então, às vezes o pub, ele tem... Posso estar explicando melhor isso no vídeo, até mostrando foto e tal. Mas tem pub que tem comida e tem pub que não tem. Então, às vezes a gente vê aqueles filmes irlandeses e tudo é bem parecido com aquilo. Não sei se vocês já viram, mas assim, é bem parecido com isso, desenho e tal. Só que é isso, tem essa variação. Às vezes tem comida e às vezes não, depende. Mas em vários casos você tem que ir até lá pra você pedir. Aí quando é comida eles levam até a mesa, mas quando é bebida não, você tem que ficar esperando ele retirar pra você pegar a sua bebida e levar até a mesa. E eu acho isso assim extremamente engraçado, muito diferente. Acho que não seria aceito no Brasil. Eu não imagino nunca minha família chegando e pedindo alguma bebida e esperando pela bebida e depois pegando. Assim, eu acho muito diferente, sei lá. Na mesma categoria sobre restaurantes e pubs, a gente tem uma curiosidade bem engraçada, que é, aqui é bem comum as pessoas dividirem mesa. Tipo assim, você foi num restaurante, você sentou na mesa com seu marido, ou, enfim, com quem você esteja, e simplesmente depois de alguns minutos alguma pessoa sente do seu lado. Tipo, como se fosse mesa de shopping, sabe? Igualzinho mesa de shopping. Pelo menos assim, no interior de São Paulo era assim. Tem várias mesas maiores e tal, e a pessoa senta do seu lado pra comer. E aqui é bem comum. No começo, eu achei tá bom, eu ainda acho. Na verdade, não é nem no começo, eu ainda acho muito estranho a pessoa sentar do seu lado. No geral, as mesas são maiores quando isso acontece, né? Não acontece em todos os lugares, obviamente. Se você for num restaurante chique, vai sentar do seu lado. Mas quando as mesas são um pouquinho maiores, é mais comum. Mas eu acho muito engraçado, simplesmente, se você senta, tipo assim, fica maior climão. Eles estão acostumados com essas coisas aqui, né? Então, assim, os britânicos nem ligam. Mas pra mim, fica maior climão. Eu não eu, sei lá, com vergonha da pessoa que eu tô comendo, que a pessoa tá comendo. Não sei explicar. Essa parte mais engraçada é que, às vezes, você tá conversando alguma coisa e a pessoa dá risada, porque ela tá sentada do seu lado, entendendo o que você tá falando. É meio estranho, eu não gosto muito. Apesar de que já teve casos que a gente foi acho que foi num bar, era verão e tava fora, assim, ao ar livre e tal. E a gente acabou meio que fazendo amizade com a pessoa que tava do lado. Porque ele tava falando umas coisas engraçadas, a gente começou a falar umas coisas engraçadas e acabou interagindo e fez um pouco de amizade. Então esse dia até que foi legal, mas no geral acho bem estranho. Eu acho que seria inaceitável no Brasil acontecer uma coisa dessa. E é isso, essas são as curiosidades aí que eu separei pra hoje. Como eu falei, provavelmente vai ter outra parte desse vídeo, porque tem muita coisa. Eu só não tô lembrando delas agora. Coloquem nos comentários aí curiosidades se vocês acharam mais engraçadas ou mais absurdas. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.